tão comum nós termos frieira nos pés. E eu conversando com o Dr. Walter Campos, que é dermatologista, ele disse, é uma dermatofitose. Nome complicado para nós. Vamos falar de frieira. O que provoca a frieira, Dr. Walter? Frieira é provocado por um gênero de micro-organismos que é muito suscetível no nosso corpo. Começa pelos pés e aí, através dos pés, a frieira ou dermatofitose ou tinha, que é também um outro nome que a gente chama cientificamente, ela começa a se alastrar no nosso corpo. Então, frieira é o nome popular do pé de atleta. Né? É provocado basicamente porque o indivíduo, nós seres humanos, somos os únicos seres vivos, Mafalda, que usamos sapato para nos isolar da mãe natureza. Não pôr o pé no chão. Não pomos o pé no chão. Então, o fungo, que é um filho de Deus, vamos dizer assim, né? Tem os micro e os macro-organismos, nós somos macros. Os micro vivem às custas dos macros. Então, não tendo lugar para sobreviver, está fechadinho lá nesse sapato, ele vai começar a comer o nosso pé, nossa pele, nossa unha. Mas a frieira acontece por causa de umidade, não é isso? A gente não enxuga o pé direito. Vamos dizer assim, é um conjunto de coisas que se somam. Umidade, você não pôr o pé no chão, o fungo já está previamente selecionado, ele já está fortificado e bem alimentado, então você vai ter a umidade, a tua pele que está descamando, né? A imunidade sua que já está deixando ele entrar e se multiplicar de um lugar para o outro. Porque uma pessoa em harmonia não vai pegar micose. É muito comum as pessoas no consultório chegar e perguntar pra gente, isto pega? Ou eu peguei no banheiro que eu usei um chinelo. Não, você não pegou do chinelo, pegou porque lá existia o fungo e você já estava com a imunidade baixa. E quando você calçou o sapato, você ofereceu condições até melhores do que da onde ela veio. Um aconchego. Um aconchego maior. Você pegou o fungo lá na sauna, porque você pisou naquela água, naquele banheiro, sem chinela. Eu peguei de lá? Não. Eu falo sempre... Você estava predisposto? Predisposto. Eu vou sempre na sauna, inclusive descalço. Eu vou sempre na praia descalço. É muito importante a gente criando convivência com os fungos. Quanto mais a gente está vivendo com ele, mais ao ar livre. Porque se eu chegar... Abafar? E abafar. É como se eu pegasse você e prendesse numa sala fechada com o maior bandido do mundo. Ele vai te assaltar e te agredir com muito mais facilidade que se você estiver num ambiente aberto. Agora me diga uma coisa. Eu uso uma meia de manhã. À tarde eu devo trocar essa meia. Vamos dizer assim, no mínimo 24 horas. Não usar a mesma meia, a mesma roupa íntima, cueca, calcinha, sutiã. O sapato. O sapato, sempre que você puder, que você tirar, usar um sapato, deixar no sol. Deixar ele respirar. Eles não gostam de muito oxigênio. À medida que você que você deixa o sapato no sol, vai haver uma aeração. O oxigênio mata muitos dos fungos da natureza. Eles gostam de ambientezinho bem fechado. Nesse ambiente com muito ar, eles acabam não se desenvolvendo bem. A não ser que você meta o pé ali, aí você leva calor e umidade e falta de oxigênio. Aí é um ambiente propício. Quando tomar banho, secar bem? Secar bem, de preferência. Os vãos. Os vãos do dedo. E se possível, já que vai secar o cabelo, seca também o vão dos dedos, em volta das axilas, na região crural. Esse talco para os pés, pode? Ajuda porque ele seca um pouco, ele tira um pouco da umidade. Ajuda o famoso talco
sem citar o nome, mas é o talco granado para os pés. Né? Talco mentolado. Talco mentolado. Ou o próprio fubá de amido. O amido, a maisena, que foi muito usada antigamente para secar determinadas regiões que tinha eczemas, estavam produzindo calor. Né? Mostra pra gente agora alguns tipos de frieira. Vou te mostrar alguns, mas é da gente se assustar um pouquinho. Com a imagem. Com a imagem. A micose começa sempre com uma pequena descamação, às vezes até bem menor do que essa aqui. É uma coceirinha que existe no vão dos dedos ou na sola dos pés. O pé começa a descascar e você não dá muita importância para aquilo. Aquilo vai evoluindo. Segunda. Aí ela evolui para uma descamação um pouquinho maior, você continua não dando atenção e a micose vai crescendo. Próxima, por favor. Aí você vem cada vez mais coça. Essa micose já começa a ter uma descamação bastante intensa, um prurido no vão dos dedos, que você já costuma dizer, é uma coceira infernal. Eu tiro o sapato, com a mão eu coço. E ao coçar, você vai transmitindo ela de um pé para o outro, a próxima, por favor, podendo chegar a esse monstro de infecção. Uma simples micose que de um mês atrás estava controlável, aqui já não se controla mais. Os fungos acharam condições muito favoráveis e aqui ele já está no grau máximo, que você já vai ter que tratar com antifúngicos locais, via oral. O fluconazol é um dos que mais a gente usa, itraconazol, griselfulvina, vários antimicóticos. Aquela simples micose que era só uma pequena descamação daquele pé anterior, olha o que vai chegar. Ó. Isso era de um mecânico que estava sempre calçado por causa da profissão dele, mas os pés tinham um ambiente propício para o fungo crescer. Aqui ainda é o pé, que está totalmente comido, né? E altamente contagiosa, eu falo sempre, do indivíduo para ele mesmo, porque essa mesma micose pode não pegar no seu companheiro, porque seu companheiro está com uma imunidade diferente para esse tipo de micose, certo? Então, daqui ela vai para outros lugares, que aqui é a região inframamária, né? Pode também, próximo por favor, pegar toda a região do corpo, fazendo uma micose tipo incalção, próxima. Pode ele ficar coçando e fazer uma grande extensão. É um lugar muito comum ter essa micose na perna. Ele coça inconscientemente e vai formando pequenas borbulhas, ó, pequenos sinais de erosão. A pele costuma ficar muito seca e ele não repõe a umidade que a pele precisa para ter a sua resistência normal. Então, pele seca, imunidade baixa, fungos presentes em algum lugar do corpo, é um ambiente propício para você ter uma infecção bastante intensa. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina.
40 anos da Galeria Baiarte. Eu me lembro quando eu mudei-me para Londrina, já faz 37 anos, e então a Ana Maria tinha sua loja bem na Higienópolis, lá em cima, bem no começo da Higienópolis, e foi quando eu conheci essa guerreira, essa baluarte, essa mulher que não cansa de modo algum de trabalhar em prol da humanidade. Falando isso porque ela faz campanhas, faz jantares, faz exposições, tudo para arrecadar fundos, para ajudar os carentes. E nesses 40 anos que eu acompanho de perto, pelo menos dos 37, ela deve ter muita história para contar. Você é baiana? Sou, com muito orgulho, de Salvador, embora hoje eu me considere londrinense, porque eu fui muito bem recebida em Londrina e me realizei profissionalmente. Meu marido também, minhas filhas nasceram aqui. Então hoje eu já sou londrinense de coração. Trabalhar com a cultura, Ana, é uma coisa emocionante, maravilhosa. Eu sempre digo que eu consegui me manter 40 anos à frente de uma galeria de arte, que é uma coisa rara no Brasil. Você sabe que existe 4 ou 5 apenas com essa idade. E no interior nenhuma. Porque eu amo o que eu faço, me dedico e fiz tudo para conseguir manter e fazer crescer. Quando eu abri a Baiarte, foi a primeira galeria de Londrina, as pessoas não tinham hábito de comprar arte, nem de visitar galerias de arte, nada. Nós criamos um mercado de arte no norte do Paraná. E nessa trajetória de 40 anos, várias pessoas adquiriram suas telas. E eu me lembro, em várias exposições, quando você estava lá na Higienópolis, me lembro do Dr. Walter Samarian, saudosa memória, ele ia, participava e comprava quadros e mais quadros. Você deve ter, assim, amigos que decoraram a casa, que presentearam pessoas nas suas exposições. Tem. Eu fiz quase 100 exposições no decorrer dos 40 anos. E nessas exposições porque a finalidade, a pessoa diz, não, você faz uma exposição só para vender. Não, a finalidade é vender, porque a galeria tem que se manter, mas principalmente mostrar a arte para as pessoas da cidade. Por isso que a gente tem uma preocupação. Eu convido os colégios públicos e privados, as universidades, eu falei inclusive essa semana com o Virgílio, fala no Max, bota um cartaz lá avisando para eles virem, porque essa parte é cultura. De educar, que eu acho que é importantíssimo, eu acho que a cultura faz parte da educação. Não é só artes plásticas, todo tipo de arte deveria fazer parte da educação do brasileiro. E é precário. Então a gente podendo ajudar nessa parte, isso eu sempre fiz muita força. E alguns colégios mandam para fazer trabalhos, vem aqui, a gente orienta, explica. Tudo isso é muito gratificante porque faz parte do que eu acho que é importante para uma galeria de arte. Bom, nesses 40 anos, o que mais marcou a Ana Maria Barreto em Londrina com a Galeria Baiarte? Olha, Mafalda, é difícil dizer, porque foram tantas coisas que marcaram, muitas coisas, muitas alegrias, muitas felicidades que eu tive aqui no decorrer desses anos todos. Por exemplo, uma das coisas que me emocionou muito e que marcou, eu fiz uma rifa, uma vez, de um quadro de Juarez Machado, pequenininho, um óleo. A rifa era para ajudar uma entidade, agora não me lembro qual. E eu vendi todos os números que a gente sempre vende, eu vendo até jantar baiano quando eu faço. Isso. Aí uma senhora me ligou e disse assim, olha, eu não tenho condição de comprar na sua loja, eu passo, olho, meu sonho é ter um quadro. Eu ouvi falar dessa rifa e eu quero comprar só um número. Quem sabe eu ganho um quadro. Eu não sei nem quem é esse artista que estão falando, que é muito bom. Se eu ganhar o quadro, eu já estou feliz. Você acredita que ela comprou um e ganhou? Foi a coisa mais emocionante. Ela veio aqui, uma pessoa simples, humilde, feliz da vida, levou um Juarez.
Então isso foi uma das coisas assim que me emocionou muito e muito gratificante. Porque você saber que você despertou a vontade, uma pessoa bem simples, mas que queria ter um quadro na casa dela. E não tem dinheiro que pague essa emoção. Não tem. Não tem. Não tem. A obra de arte, ela vai ficar naquele espaço e vai marcar. Exatamente. E é uma coisa que lhe dá prazer olhar. Não é um enfeite, é um sonho de alguém, de um artista que sonhou e pôs naquela tela o sonho dele. Então isso eu acho uma coisa muito importante. E a gente poder trabalhar com a cultura é muito bom. Ah, é uma maravilha. Eu me orgulho de trabalhar com isso. Gosto, faço com prazer. E dessa vez você viu que eu coloquei 3 artistas londrinenses, porque existe uma imagem da Baiarte, que a Baiarte não prestigia artista local, que não é a realidade. Qualquer um que pede, que vem aqui nos visita, a gente conversa, claro, aceita e tal. Mas tem certas restrições, lógico. Mas nós colocamos 3 artistas, uma Jane Bourdin, que eu considero uma grande artista de Londrina. Verdade. Eu coloquei um quadro dela, depois um da Patrícia Canezin, que também tem um trabalho muito bom, e da uma arquiteta, professora da universidade, que eu gosto muito dela e do trabalho dela, que é a Tebra. Então, no nosso 40 anos, tem 3 artistas londrinenses. Pé vermelho. Pé vermelho. Como será que as pessoas me veem? Ser ou não ser, eis a questão. E como meus amigos me veem? Como te quiero, muchacha. Yo también. Uau! E como eu me vejo? Um profissional atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho. Atualize ainda mais seu conhecimento com os cursos de pós-graduação Unifil. Faça sua matrícula. O mercado exige os melhores na prática. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Quando começa a aparecer uma dor aqui no dedo, na junta do pé, da mão, a gente fala assim, ah, tô com reumatismo, ah, não, acho que eu tô com artrite, ah, não, acho que eu tô com artrose. Será que é tudo a mesma coisa? Não sei. A reumatologia que vai poder dizer pra gente o que é a artrite, a artrose, o reumatismo, se é uma família, se é ramificação. E a doutora Tatiane Irioda nos recebe aqui na sua clínica para a gente poder falar sobre isso. Reumatismo é uma doença. Isso é uma doença.
é uma doença e que ela se bifurca, ela tem outras ramificações? Isso, né? A gente fala, reumatismo é coisa séria, né? E realmente tem um espectro de reumatismos, né? Tanto a artrite quanto a artrose são reumatismos, mas são coisas diferentes. Né? Isso é importante. E realmente, às vezes, as pessoas não conseguem diferenciar ou não sabem dizer para o médico se elas têm uma artrite ou uma artrose, né? E o que as diferencia, né? Que as torna? E o que é que faz a diferença? Então agora eu quero saber. Isso. A artrite é uma doença, assim, na verdade a artrite ela engloba uma série de outras doenças, né? Desde uma artrite reumatoide, que é uma doença sistêmica, que a gente fala pode pegar todos os órgãos, mas que manifesta como um inchaço, um edema, um calor nas articulações, nas juntas. Então a artrite é nas juntas. Nas juntas. Ela pode levar a deformidades nas mãos, nos pés principalmente, né? Já a artrose, ela também é chamada de osteoartrite, né? Porque ela tem um componente de inflamação. Esse termo it é inflamatório, né? E a artrose, ela já é uma doença de desgaste da cartilagem das articulações. Então, a doença começa na cartilagem, por um desgaste daquela cartilagem, acaba que compromete o osso que está em volta dessa cartilagem, por exemplo, no joelho a gente tem menisco, né? A gente tem a cartilagem, os ligamentos, e com essa degeneração, esse desgaste acaba afetando todas as outras estruturas, né? Por isso que vira uma inflamação em alguns momentos. E nessa inflamação, que é dolorosa, isso, não é verdade? É que é descoberto que ela tem, então, uma artrite. Isso. Tá. E aí, o tratamento? A gente ouve muito falar em tomar condroitina, mas não sei o que, mas não sei o que lá, para prevenir a artrose. Isso é fato ou é boato? Hoje, o que a gente tem na literatura médica é que o uso da condroitina, da glicosamina, que é muito prescrito pelos médicos, na verdade é controverso o benefício dela. Verdade? Né? Controverso, né? Como a gente ainda não entende por completo o que causa artrose, né? Principalmente que é para isso que é usada a condroitina, né? A glicosamina, a gente acaba passando para alívio da dor. Né? E em alguns pacientes a gente tem alívio da dor e é nesse sentido que a gente usa a medicação, né? Na verdade, essa medicação é um protetor da cartilagem, então ela vai tentar prevenir a piora da doença, mas nem sempre a gente consegue um resultado muito bom, porque também tem um componente genético na doença artrose. Tem? Tem também um componente tudo genético. Tem a genética? Em geral, mãe com artrose, filha com artrose, a irmã tem artrose. Então a gente observa isso. Então, contra a parte genética é muito difícil a gente conseguir lutar contra essa parte genética, né? E quais são as consequências desse reumatismo? Porque eu já ouvi dizer até que tal pessoa teve reumatismo na infância, aí tem problema cardíaco, tem um problema cardiológico, o outro tem outro problema. Quais são as consequências do reumatismo, doutora? Isso. Em geral, reumatismos que começaram na infância, né? Nós temos duas doenças da infância muito comuns. Essa que acomete o coração chama febre reumática. Né? Febre reumática. Essa é a famosa febre reumática que começa lá com as crianças, né? É aquela que tem que tomar benzetacil todo mês, né? Para proteger o coração. E que no comecinho da doença ela começou como dor na junta, inchaço das juntas. Mas a principal complicação dela é a doença do coração. Que hoje muitos adultos que fizeram cirurgia de troca de válvula no coração foi porque há muitos anos atrás não foi descoberta a doença febre reumática, que provavelmente causou a doença da alteração na válvula do coração. E quem trata da febre reumática é o reumatologista. É o reumatologista, né? Tá. Então, outra doença que tem na infância, né? Que em geral, essa daí já é difícil de ela desaparecer, né? Então em geral, febre reumática a gente trata por um período, dependendo da gravidade, e aí acabou, benzetacil, nunca mais benzetacil. A artrite juvenil da criança é um quadro mais arrastado, que pode acometer uma junta ou várias articulações,
e daí, em geral, fica dependente de remédio para o resto da vida, porque é uma doença que não tem cura, né? Então, já é um quadro diferente. No adulto, né, é uma doença que pega mais mulheres, artrite reumatoide. Ai, que azar! Novamente, as mulheres foram premiadas, né? E daí nós temos uma faixa etária também em torno dos 20 aos 50 anos, né? Algum pico às vezes aparece em pessoas mais idosas, mas assim, aquela faixa dos 20, 30 aos 50 anos é onde aparece mais a doença. Por isso que o médico, quando a gente chega com um probleminha de dor na junta e já passou dos 50, ele fala pra gente, tá ficando velha. É por isso então. Que em geral é o desgaste da articulação, né? A gente brinca, né? É veieira, né? Mas nem sempre, atleta também tem. Atleta tem artrose, atleta E também mais tem. cedo ainda, né? Mais cedo, né? Sobrecarga da articulação. Tá, e uma outra patologia, um outro quadro, que agora não me lembro o nome, de consequência de reumatismo. Em geral, da artrose, a gente vê, assim, em geral, da artrite reumatoide, a gente vê osteoporose, né? Artrose, né? A gente vê, em consequência de artrite, gera artrose, né? Mas, e a osteoporose é a principal, porque em decorrência do tratamento e do processo inflamatório da doença, é que a gente vê que a doença osteoporose aparece porque o processo enfraquece o osso, né? Eu acho que basicamente... Eu ouvi uma vez falar sobre anquilosante, qualquer Isso. coisa assim. O que é isso? Essa é uma doença, assim, a gente relativamente nova, a gente fala assim que ela é uma doença que se manifesta como uma artrite também, uma inflamação na articulação. Mas diferente da artrite reumatoide, a artrite reumatoide em geral pega as mãos, os pés, dos dois lados por igual. Tá, e essa outra? Essa outra é aquela que dá uma dor no joelho, incha o tornozelo, às vezes está no ombro, ela parece caminhar pelo corpo. Vira e mexe, o paciente procura vários especialistas para tratamento de tendinites em vários locais, né? O quadro simula uma fibromialgia, né? Que é uma dor difusa, generalizada, né? Nas mulheres é cada vez mais difícil o diagnóstico e quando a gente vai a fundo, faz exames de imagem, né? Raio-X, às vezes ressonância de locais específicos, dosa algumas substâncias no sangue, a gente consegue descobrir que na verdade é a doença da espondilite anquilosante, que é a mais frequente, que está dentro do espectro de espondiloartrites, né? Que são doenças que cometem os tendões, os ligamentos e podem comprometer principalmente a coluna, né? Tanto cervical até lombar, ela pode pegar a coluna. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Todo o caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina.